E aí, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e eu vou resolver algumas questões de Química, as 11 questões de Química que apareceram na primeira fase do vestibular da FUVEST do ano de 2023. Vai ter uma questãozinha de Física que eu vou passar por cima, porque você pode ter achado que é de Química no começo, e a gente vai resolver essas questões de forma bem explicada, né? Mostrando, eu vou me alongar um pouco mais, né? Você teria ali perto de 3 minutos para resolver a questão, mas aqui a gente vai demorar mais para entender com detalhes. Então vamos lá? Então beleza, então aqui a gente tem a prova, né, a capa pra gente, FUVEST 2023, primeira fase, foram 11 questões. Essas 11 questões, de 4 em 4, né, contando a de Física que eu só vou passar por cima, eu vou parando e avaliando. De todas essas 12 questões aqui, né, de Química só teve 2 com conta, essa daqui é de Física, só vou comentar, e teve 2 que chamou a atenção pela dificuldade aqui. A gente pode ver que a maior parte da prova e 6 questões foram de Físico-Química, até as questões de Química Geral puxa para Físico-Química, então é o que a FUVEST 2023, né, primeira fase, puxou mais aí, cobrou mais do pessoal. Então vamos para as questões? A gente passando aqui, né, primeira questão, segunda questão, lá na questão 11 a gente vai ter a primeira questão de Química da prova, então vamos lá. Os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas a cocaína. Contudo, no treinamento, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprenderem a reconhecer o seu odor. Ainda bem, né? Ficar dando droga para os cachorrinhos para treinar eles. O treinamento pode ser realizado com benzoato de metila. Ah, tem moléculas aqui, então aqui está a cocaína e aqui está o benzoato de metila, que é utilizado no treinamento. Um éster de odor pungente, produto volátil da degradação da cocaína. Então, só para explicar aqui, né, o que é volátil, que evapora fácil. Então tem a cocaína lá num galpão, alguma coisa que o cara tá querendo esconder a cocaína, ela vai ter uma degradação e vai liberar esse benzoato de metila, que é o que o cão cheira, porque ele evapora fácil, pode estar até misturado junto, não sei. E o cão vai sentir o cheiro do benzoato de metila e vai atrás da cocaína. E eles treinam com essa substância e não com a cocaína. Legal, né? Considerando o exposto, qual das reações representadas poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para a identificação da cocaína? Então, beleza. O que a gente tem aqui? Reações orgânicas. Esse é o tema da questão. Então, é uma questão de reações orgânicas e qual especificamente? A reação de esterificação. Por quê? Qual reação produz o éster, né, que o cão é treinado para cheirar? Então a gente vai ter que produzir exatamente essa molécula aqui por uma reação que produz o éster, né, que é a esterificação, que a gente vê no nosso ensino médio, geralmente o pessoal vê no terceiro ano, né, no cursinho também. Então vamos ver aqui. Tem que ter o que para gerar um éster? De rápido, bate pronto. Ácido carboxílico com álcool vai reagir e formar éster e água. Então a gente olha para as alternativas aqui. Qual que tem essa estrutura para formar esse éster aqui? O que é o éster? É esse C dupla O, C. Então é essa parte aqui da molécula que caracteriza o éster. Aqui, pô, é a A já, porque a gente vai ter o ácido carboxílico reagindo com o álcool, e aí vai ter a ligação desse C dupla O com esse oxigênio do álcool formando isso daqui. Então é a alternativa A. Aqui no B, esse ácido carboxílico com esse CH2Cl não vai formar um éster. Aqui na C, esse hidrocarboneto com álcool também não forma éster. Aqui na D, a gente tem um ácido carboxílico e um álcool. Vai ter esterificação? Sim, mas não vai formar essa substância. Aqui nesse espaço eu vou explicar com mais detalhes bonitinho como que ocorre. Mas aqui vai formar um éster, mas esse resto da cadeia aqui não é esse daqui. Então é a alternativa A. E na E, né, o benzeno com esse composto aqui, com esse haleto orgânico, também não vai formar. Então, como que ocorre essa reação de esterificação? Vamos ver? Então, a gente tem que na esterificação, o jeito mais simples, né, é o ácido carboxílico reagindo com o álcool, aqui no caso o metanol. Essa reação ocorre em meio ácido, né, uma catálise, uma reação acelerada pelo meio ácido, e o aquecimento também para você favorecer a formação dos produtos, que vai ser o éster e água. A água, do jeito mais simplificado, a gente pode pensar que é o H do álcool com o OH do ácido carboxílico e forma essa água aqui. Então, esse é o jeito mais fácil.
O H+ é para catalisar aqui, né, protonar a carbonila, facilitar o ataque, tem muita coisa aqui por trás que a gente não vai discutir, mas essa reação, né, toda essa cadeia aqui se mantém e forma o éster, que é essa função aqui C≪OC. Essa daqui vai fazer a esterificação? Vai, só que a cadeia do ácido carboxílico é diferente, então o produto não é o benzoato de metila. Por isso, alternativa A. Beleza? Vamos para o próximo? Certo, agora a questão 12. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação E... Então, tem um gráfico aqui, vamos bater o olho, né? Tem um texto, tal. Considerando essas informações, vamos ler bem o texto. Então, energia de interação, aqui está a energia de interação, de SO3 com diversas espécies tem relação com a distância da ligação S≪O. Aí ele colocou parênteses, né, para chamar essa distância de ligação do enxofre com oxigênio, né, na dupla, DSO. Então, bater no olho aqui, como representado na figura. Então, é a energia de interação do SO3 com várias moléculas, SO3 com HCN, SO3 com esse cara, então a interação do SO3, então aqui é a energia de interação, e aqui a distância a distância do enxofre com o oxigênio. Então aqui está aumentando a distância entre o enxofre e o oxigênio, e aqui está aumentando a energia de interação. Beleza. A energia de interação, que ele chamou de E, de uma espécie com outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer a interação entre o SO3, né? Então, SO3 com várias moléculas aqui, tem um pauzinho, né, para representar essa interação, e os compostos estudados, X. Então, tem o SO3 interagindo, né, energia para desfazer a interação com X, como representado na figura. Então, você fornece essa energia e rompe essa interação do SO3 com as diferentes moléculas aqui X. Beleza. Considerando essas informações, é correto afirmar que a interação mais forte ocorre entre SO3 e MECN, né, que é uma metila com C≪N. Então, a interação mais forte ocorre entre essas? Ele está perguntando, então, pelo gráfico. O que essa questão está abordando aqui, né? Então, está abordando compostos covalentes, fórmulas e propriedades, mas o principal é com o uso do gráfico, né? Então, tá discutindo ligações químicas, mas está usando um gráfico. Então, você tem que considerar as informações do gráfico aqui que a gente nunca viu na vida. Beleza. A interação mais forte ocorre entre SO3 e esse cara aqui? Não. A interação mais forte vai estar mais para cima. Então, o que é interpretação de gráfico aqui? O que a gente tem? Para esquerda, né, a gente tem a menor distância, então SO3 com HCN tem a menor distância, porque está na esquerda, e SO3 com NME3, né, essa amina terciária aqui, essa distância de ligação é a maior, é a mais longa. Então, para a esquerda está o composto com menor distância, para a direita está com maior distância. E a energia de interação? Para baixo está a interação mais fraca e para cima está a interação mais forte. Então, esse cara aqui é o extremo de distância e de interação mais forte, e esse aqui é o extremo, pelo gráfico, de interação mais fraca e menor distância. Então, a interação mais forte ocorre entre SO3 e esse cara aqui? Não, não é a mais forte. A interação mais forte é essa. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, né, que vai estar com a energia mais para cima e aqui nesse canto, mais longa é a distância de ligação? Sim. Quanto mais para cá, mais longo. Quanto mais para cima, mais forte. Então, formou um gráfico aqui linear, né? Tem a aproximação. Então, sim, a B tá certo. Quanto mais forte a interação, maior a distância de ligação. Tranquilo. C, só para tirar o desencargo agora, só para ver que as outras estão erradas, né? C, a interação SO3-amônia é a que faz com que a ligação SO3 se alongue mais? Não. Por quê? A com amônia, ela tá bem aqui no meio. Aqui a distância de ligação, né, a interação entre a molécula SO3 e X é mais longa aqui nesse canto, então não é a mais longa. A ligação S≪O se torna mais curta com o aumento da energia de interação entre as moléculas. Então, qual que é a relação interação e energia? É essa? Não. A ligação se torna mais longa, né? Ela fica mais distante com o aumento da energia de interação. Então, tá errado isso daqui. E a energia de interação de SO3 com a molécula HCN, então essa daqui, é o mesmo valor do que com uma molécula de NH3. Então, a energia de interação, essa energia de interação é 5, essa daqui é 20.
Então, não. Então, tá errado. Não é o mesmo valor. Por isso, a alternativa B. Tranquilo. Interpretação de gráfico sobre uma coisa que você nunca viu, que é a relação dessa distância aqui da ligação S≡O com a interação intermolecular de alguma substância X com esse oxigênio aqui. Então, isso daqui a gente não vê no ensino médio, mas você tem que estar, né, ou num cursinho, você tem que estar preparado para interpretar gráficos de coisas que podem aparecer para você. Beleza? Vamos para o próximo. 13. Essa questão, pessoal, quando você bate o olho, você pode achar que é de química, porque gases, né, você bate o olho aqui, vê uma caixinha, né, N1 mol, N2 mols, só que essa questão aqui inteira, eu já vou mostrar bem rapidamente, é uma questão de gases, mas é pela parte da física, que envolve energia interna, trabalho, é bem legal também, mas a gente vê na física. Então eu não vou discutir aqui, mas se você ler a questão e tenta aplicar lá, né, PV igual NRT, PVT povotol ou PVNT povonotol, né, que é você comparar uma situação 1 com uma situação 2, uma situação inicial com uma situação final, você não vai conseguir resolver esse exercício 13, né? Então, você vai substituir, vai chegar num monte de incógnita e não vai dar para resolver. Você tem que fazer usando trabalho, energia interna, coisas que você vai aprender na física. Então, essa questão 13 é uma questão de física, né? Aqui no NOT a DOT ele dá, né, a energia interna de um gás monoatômico ideal, e aí você fala que a energia interna se conserva, compara e chega na resposta. Não vou discutir aqui porque é uma questão de física e não é o foco do canal. Mas poderia acontecer de você se confundir com isso, como algumas pessoas falam, não é de química essa questão? Não. Mas essa parte é tão junta, né, que é uma divisão até artificial, mas eu não vou discutir ela aqui, beleza? Vamos para a próxima questão? Legal. Questão 14 agora. Então tem moléculas aqui pra gente, né, com estrutura de Lewis, tem pontinho de elétron, vamos ler. O odor característico de peixes deve-se à base metilamina, CH3NH2. Então é uma amina bem simples aí, né? Esse odor pode ser minimizado lavando-se o peixe, por exemplo, com suco de limão. Clássico, 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 clássico. Derramou peixe na geladeira, uma meleca de peixe na geladeira. Como que tira esse cheiro? Passa um ácido, passa limão, passa vinagre. Vai ter uma reação ácido-base. Então é um clássico isso daqui. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de um dos produtos dessa reação ácido-base, né? Então eu já adiantei. Então você tem que saber a reação do suco de limão, que você pode representar simplesmente como H+, e alguma outra coisa que você não sabe, o ácido cítrico, com a metilamina. Vou colocar aqui pra gente, né, os produtos dessa reação, considerando que a gente vai usar ácido clorídrico, para ficar mais fácil, mais didático aí. Mas não é ácido clorídrico, é suco de limão. Então teria que ser um ácido cítrico, H3AC seria outro ácido, mas eu vou usar HCl só para a gente vai chegar no mesmo produto. Você pode até usar só H+, que dá na mesma. O tema da questão, né, é equilíbrio, mas como a gente está aqui usando amina, protonando, estrutura de Lewis, eu coloquei ela mais na parte de equilíbrios aí, não na parte de ácido base ali na inorgânica no começo, porque é ácido base de compostos orgânicos. Então a gente vê isso um pouco mais para frente ali em equilíbrios. Então a metilamina é a base. O ácido que eu vou utilizar podia ser HA, né? Um ácido do suco do limão aí, mas eu coloquei ácido clorídrico só para ficar didático. E aí, o que vai acontecer? Esse H+, aqui, do suco de limão, do ácido clorídrico, só H+, ele vai protonar a metilamina e você vai ter a metilamina protonada. Então, você aumenta um H+, e adiciona uma carga. E vai sobrar o ânion cloreto lá. Agora, vamos colocar nas estruturas de Lewis aqui, para ficar bem didático para você ver. Então, a gente tem a metilamina, como que ela aparece, né? CH3, então C faz 4 ligações, CH, 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 com a amina. Ela faz 3 ligações e tem um par de elétrons. O H+, você pode pôr só H+ aqui, ou pode pôr HCl, HA, fazendo uma ligação. Esse par de elétrons, o que ele vai fazer? Por que isso daqui é uma base? Esse par de elétrons ataca o H+, e esse par de elétrons da ligação volta para o resto da molécula. Então, se fosse suco de limão, por exemplo, um A genérico aqui. Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons ataca o H+, e esse par de elétrons da ligação vem para o Cl, ó, de novo.
vem, ataca e esse vai para lá. Então, beleza. Aí a dupla seta para representar 2 elétrons. Se fosse só meia seta, ia ser um elétron. Só para você entender. Então, beleza. Então, essa metilamina, esse par de elétrons vai fazer agora uma ligação com o H. E como esse nitrogênio está fazendo uma ligação a mais, ele vai ficar positivo. Então, você vai ter a metilamina. Agora, ao invés do nitrogênio ter o par de elétrons, esse par de elétrons está fazendo uma ligação com o H. Esse H... ele veio como H+, então a carga disso daqui é mais, né? E esse par de elétrons da ligação, ele volta para o Cl, por isso que eu quis colocar o HCl para você ver isso. Esse par de elétrons preto, ele volta para o HCl, vem aqui, aí o cloro, como ele não está fazendo nenhuma ligação, tá com 8 elétrons, a carga -1. Beleza? É o ânion cloreto. E aqui a gente tem a metilamina. Então, qual que é a resposta? C. Então, essa molécula aqui é o produto dessa substância que dá o odor forte do peixe com algum ácido. Agora, um adicional que não explicou aqui. Por que que essa substância, ela não vai cheirar tão ruim ali na geladeira, se você derramou um peixe, se você tá com a mão suja de peixe? Primeiro, essa substância aqui, ela vai evaporar e vai dar esse cheiro, né? Então, ela é volátil, ela evapora fácil. Quando ela chega na sua narina, você vai sentir o cheiro. Essa daqui não vai evaporar tão fácil quanto a metilamina. Então, primeiro, essa substância aqui não vai ser tão volátil. Então, em vez de ficar saindo um monte de molécula fedorenta no seu nariz, vai sair menos porque você formou essa molécula aqui. Segundo, você vai estar fazendo isso com alguma solução aquosa. Então, suco de limão com água, tem água ali também. Essa daqui ela vai ser solúvel em água, vai ficar ali solubilizada, não vai evaporar e vai reduzir o número de moléculas que dão cheiro. Eu tenho uma playlist de química básica, tem uma parte que eu comento do perfume quando você abre um frasco, eu represento essas moléculas indo para o ambiente e você sentindo o odor. Essa daqui ela vai estar em solução e não vai evaporar tão fácil, por isso que você não sente o cheiro característico maravilhoso de peixe quando você usa um ácido, limão, vinagre para minimizar o cheiro do peixe, beleza? Lembrando que limão, se derramar limão na mão e sai no sol, queima. Então é melhor fazer isso com vinagre, para não ter risco de você derramar limão na mão e depois sair no sol e ter uma queimadura feia. Então vamos ver a definição de Bronsted Lowry aqui só para classificar. Então a metilamina seria uma base de Bronsted porque ela recebe H+, e o ácido clorídrico seria um ácido de Bronsted. Aqui eu representei como equilíbrio, pessoal, mas seria um equilíbrio que estaria muito para lá. Então aqui eu coloquei como seta, né? Mais correto até a gente pensar isso aqui como seta. Mas se fosse um ácido do limão, um ácido fraco, você teria um equilíbrio. Você também tem essa metilamina protonada, né? Com a base conjugada sendo formada, podendo pegar esse H+ e voltar para cá. Eu representei como equilíbrio só para você entender que pode esses produtos voltar para o reagente, né? O ácido conjugado é a base, mas nesse caso aqui muito pouco, porque o produto, né? Desculpa, o HCl é um ácido forte, então vai ser muito difícil esse Cl- pegar esse H+ e formar isso daqui. Mas eu tô colocando essa definição aqui só para discutir mais coisas e mostrar mais coisas, beleza? Tranquilo? Então a estrutura de Lewis do produto é essa daqui. Por que o colchetes por fora? Porque toda essa molécula está com a carga positiva. Maravilha? Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vamos para o próximo? Fizemos 4 questões, pessoal, muito importante. Eu faço esse vídeo, né, porque muita gente quer estudar pela prova e não consegue, mas deixa curtida no vídeo, deixa aquela inscrição se você não é inscrito. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, olha que tristeza. E se você puder dar um comentário para aumentar o engajamento e mais gente ter acesso a esse vídeo, ajuda muito. Beleza? Vamos continuar aí. Aqui as 4 primeiras questões, né? Muito rápido. Então, uma questão de orgânica, de esterificação, uma reação de química geral, que você tinha que interpretar algo novo que você nunca viu antes, essa era a dificuldade adicional que tinha aqui, sobre distância de ligação e interação intermolecular, né? Então envolve ligações químicas. Uma questão de física eu coloquei aqui que tinha contas, mas era de física, não resolvi. Coloquei aqui só porque pode ter tido uma confusão de você achar que era de química, mas você estuda isso na física. E a primeira questão de físico-química, né? Com ver a estrutura de Lewis ali do produto da metilamina, formando a metilamina protonada em meio ácido. Vamos para mais 4? Beleza. Passando aqui as páginas, né? Questão 17, 18. Questão 17. Essa questão ela é bem interessante,
porque uma coisa muito parecida caiu na prova da Unicamp, e é uma coisa que não costumava aparecer tanto, que é, adiantando aqui para você, o KOW, né, que é a coeficiente de partição. Vamos ler a questão que eu já explico o desenho, tem bastante coisa nessa questão para a gente estudar. Então, poluentes orgânicos persistentes, os POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificando-se ao longo da teia, né, ou da cadeia trófica, e provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Então, ele fica lá no ambiente, ele não se degrada em outras coisas, e ele vai se acumulando na cadeia, né? Então, pequenos crustáceos têm um pouquinho, peixes pequenos já tem mais, peixes maiores vão ter muito, se estiver no ambiente aquático, né? Peixes maiores já vai ter muito mais, e o ser humano que come esse peixe vai acumular mais ainda, né? Então ele vai se acumulando, magnificando ao longo da teia trófica, da cadeia trófica, beleza? Então, só para você entender o que aconteceu aqui. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas e isolantes de chamas, então anti-chamas. Uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis, ou seja, eles não são solúveis em água, com elevada tendência de interagir com lipídios, né? Óleo, gordura, cera, coisas apolares. Uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição, KOW. Para você entender, esse O é de octanol e o W é de water, né? Água. Então, K, octanol, água. Às vezes ele aparece como KOA, por causa que em vez de usar o W do inglês, utilizam o A. Mas o nome é coeficiente de partição. Tranquilo? Esse coeficiente representa a razão. A razão, né, uma divisão, entre a concentração de compostos na fase de N-octanol. Se você nunca viu, você vai ficar confuso. Então, tem uma quantidade que iria para a fase de N-octanol e a concentração na fase aquosa. Então, essa divisão entre o que a substância iria para o N-octanol e o que iria para a água, essa divisão dá o KOW. É assim que a gente mede. Eu vou colocar uma figura aqui para você entender como que isso é mais visual colocando numa figura. Eu já vou representar isso aqui pra gente. Após a mistura e a separação de fases. Então eu pego um composto, jogo em água, jogo em octanol, misturo, vejo quanto foi para octanol, vejo quanto foi para água e faço esse KOW, esse coeficiente de partição. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ter que, por possuírem KOW muito baixo, POPs, então a gente tem que saber sobre KOW, POPs, ele fala, o que mais aqui? Miscibilidade, magnificação, concentração em produtores primários, solubilidade em água. Então, beleza. Uma característica do POP é que ele é pouco hidrossolúvel. Então, você tem que saber que o POP, ele não se solubiliza em água. Esse KOW é octanol, água. Certo, então ele interage, né, com lipídios, que seria mais próximo, né, ao octanol. Então é uma distribuição entre uma coisa apolar, que é o octanol, e uma coisa polar, que é a água. Beleza. Coeficiente de partição, que a gente discutiu. Qual que é o tema aqui? O tema é polaridade e solubilidade. Então, a gente vê isso em ligações, interações intermoleculares, para a gente discutir o quanto a polaridade afeta na solubilidade e como que a gente calcula isso. Termos e conceitos aqui que você tem que ter para entender e resolver bem essa questão. Que um composto apolar, ele é lipofílico. Então, o POP, ele é apolar e lipofílico. Por quê? Porque ele é hidrofóbico. Então, vamos lá, ó. Um composto apolar, ele gosta de outras coisas apolares. Lembra, Chavão? Apolar se solubiliza bem em apolar, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, o apolar, ele gosta de outras coisas apolares, como gorduras. Então, o apolar é lipofílico, ele é amigo de óleos, gorduras e ceras, e ele é hidrofóbico, ele não gosta de água. Então, isso é um composto apolar. Já o composto polar, por exemplo, é um composto que seja polar. Ele é lipofóbico, ou seja, ele não vai se dissolver em óleo, gordura e cera, e vai se dissolver bem em água. Por quê? Porque a água é polar. Polar dissolve polar.
Ou seja, dissolve bem em água e mal em óleo. Então, o composto polar dissolve bem em água e dissolve mal em óleo. O POP é polar ou apolar? Ele é apolar. Por quê? Porque ele é pouco hidrossolúvel. Também é um outro conceito que podia estar aqui. Então, é lipossolúvel, se solubiliza em óleo, e hidrossolúvel. Então, são muitas palavras, mas é lógico. Lipo é gordura, hidro é água, fílico não gosta. Desculpa, fílico que é amigo, né? Tem aquela... fílico é que gosta, que é próximo, e fóbico é que não gosta. Então, por exemplo, uma pessoa homofóbica não gosta de pessoas LGBTQIA+. Então, ela é fóbica, ela não gosta disso. Então, fóbico não gosta, fílico gosta. Beleza. Agora, qual que eu falei que tinha caído na Unicamp também, né? Então, isso daqui apareceu na Unicamp 2023, apareceu nos 2 vestibulares. Então, se eu tivesse visto a minha resolução, por exemplo, ou feito a prova, você ia ver que tem uma proximidade aqui com a questão que caiu sobre os polifluoralquilsulfatos, os PFAS, né? Aqui eu não consigo falar, PFAS, que são os poluentes persistentes também, só que eles usaram outra sigla aqui e mostrando isso sendo descartado em água e fazendo todo esse efeito de magnificação trófica, podendo entrar no olho, nos tecidos, e você tinha que interpretar essa figura. E coincidência, eu acho que não, porque tem essa tendência de unificar os vestibulares, talvez tenha rolado alguma conversa, não sei lá o que eles fizeram, mas achei uma coincidência, acho que não, né? Ter caído na Unicamp e na FUVEST, sei lá, será um dia vão unificar? Então, beleza, voltando para a questão, vou explicar o coeficiente de partição para você. Então, olha bem essa figura. Eu peguei uma substância, presta atenção, peguei uma substância branca e aqui eu estou representando o octanol como amarelo. Você pode pensar que o octanol é como se fosse um óleo, mas ele não é. Ele é uma substância transparente, mas ele é apolar como se fosse um óleo. Então, pensa o octanol como se fosse um óleo. Você pode pensar KOW, óleo, água. Você pode associar isso para facilitar. Então, eu peguei essa substância branca, que é o POP. Essa substância, ela é pouco hidrossolúvel. Se eu pegar o POP, que é essa substância branca, que é as bolinhas brancas, e jogar nessa mistura, e misturar e deixar separar, vai ter pouco dela, ó, só 3 em água, e a maior parte vai estar em óleo, ou vai estar em octanol, ou vai estar na substância apolar que eu tô aqui. Isso daqui é o que a gente faz para calcular esse coeficiente de partição. Então, por exemplo, coeficiente de partição em octanol, concentração em octanol. Aí eu conto, ele é mais concentrado em octanol do que em água. No exemplo aqui do POP, o que vai acontecer? As setinhas aqui, ó, pra gente também, termos e conceitos que a gente teria que ter para resolver essa questão. Se você já sabe tudo isso, você chega aqui, coloca a expressão e fala, ele é pouco hidrossolúvel, então a solubilidade em água é baixa. Se a solubilidade em água é baixa, a solubilidade no apolar, no óleo, no octanol é alta. Então, se a solubilidade em água é baixa, ó, setinha para baixo, e em octanol é alta, se eu tenho um valor baixo na minha razão aqui, um valor pequeno embaixo e um valor alto em cima, o que vai acontecer com o meu KOW? Vai ser um valor alto. Então, se aqui for 5 e aqui for 1, vai ser 5. Se aqui for 10 e aqui for 1, vai ser 10. Então, se eu aumentar o valor de cima e diminuir o de baixo, eu vou ter um coeficiente de partição alto. Então, olha lá, presta atenção aqui. Alto coeficiente de partição, alto KOW, se o soluto é apolar, porque se ele é apolar, ele é hidrofóbico, não gosta de solubilizar em água, ele é pouco hidrossolúvel, não gosta de solubilizar em água, é liofílico, gosta de solubilizar em óleo, eles têm afinidade pelo óleo, e ele é muito lipossolúvel, gosta de solubilizar em óleo. Então aqui eu trouxe todos os termos para você entender o que está por trás desse coeficiente de partição, por isso que essa resolução sai depois, né, para eu fazer bonitinho, para você estudar pela questão. Então, beleza, agora que a gente sabe tudo sobre coeficiente de partição, como que ele funciona, um coeficiente de partição alto, o que é, a gente pode responder alternativa por alternativa. Então, os POPs, por possuírem KOW muito baixo, muito baixo não. O POP tem KOW alto, por quê? Porque ele é pouco solúvel em água e muito solúvel em octanol, então ele tem o KOW alto.
Os POPs não se solubilizam nem em água nem em octanol. Não, tá errado. Ele não se solubiliza em água, então é provável que ele se solubilize bem em octanol. Agora vamos para a alternativa B. O KOW, coeficiente de partição, não pode ser determinado para POPs, pois octanol e água são completamente miscíveis. Não. Água e octanol, ele é utilizado aqui na determinação do coeficiente de partição porque eles são miscíveis, eles não se misturam, formam uma fase aqui em cima e outra fase embaixo, então eles não são completamente miscíveis. Quando eles são miscíveis, formam uma fase só. Falso. C. Uma vez que os POPs, né, esses poluentes persistentes, né, se magnificam ao longo da teia trófica, sua concentração é maior em produtores primários? Então, não. Foi o que eu falei no começo quando eu li o exercício com você. Esses poluentes orgânicos, né, persistentes, né, de antichamas, aqui, né, eles são usados em esmaltes, maquiagem, é uma loucura. Aqui na questão da Unicamp, eles usavam em maquiagem para maquiagem durar mais, e aí começaram a parar. O que acontece? Se ele é descartado e cai na água, primeiro, produtores primários, né? Então vamos supor, foi incorporado pela plantinha, as microalgas ali tem uma concentração pequena, os pequenos crustáceos que comeram essa alga já vai ter ali um pouquinho maior, os pequenos peixes maior ainda, os peixes grandes muito maior e o ser humano que comer esse peixe maior ainda. Então ela é maior nos produtores? Não, ela é menor nos produtores e vai aumentando conforme vai, né, tendo esse aumento conforme vai ter na teia trófica. Maravilha, tranquilo. Tá entendendo? Se não entender, deixa uma pergunta aí nos comentários que eu respondo. Então tá errado. D. Os compostos clorados, então o POP, ele falou lá no começo que geralmente são compostos organoclorados, né? Então os compostos clorados são pouco solúveis em água. Então ele falou que ele é pouco hidrofílico, tá? De forma que o NaCl pode ser considerado um POP. Não, pessoal, o NaCl não é um POP, o NaCl é um sal, né, o sal de cozinha, mas a função inorgânica dele é um sal, e o composto organoclorado é o quê? É uma cadeia carbônica C ligado em C, ligado em C, que tem um cloro ali naquela cadeia carbônica. Então é um composto orgânico que tem cadeia carbônica. Aqui no NaCl ele não pode ser considerado um POP, porque, primeiro, né, tem a questão da toxicidade, de bioacumulação, magnificação, isso não acontece com o NaCl, a gente usa NaCl, nada a ver. Então você marcou isso daqui achando, o NaCl é um composto, posso considerar ele um POP. Não tem nada a ver. Não é um composto orgânico, não é tóxico, não se acumula, beleza? E a E, né, só sobrou a E, mas vamos ver por que ela tá certa. POPs possuem KOW, coeficiente de partição elevado. Por quê? Já falei, solubiliza pouco em água, muito em octanol. Essa razão vai dar um coeficiente de partição, KOW alto. Solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica. O que é fase orgânica? Olha aqui no meu becker. Eu tenho a fase aquosa. Se eu tiver água e óleo, eu tenho a fase aquosa e a fase oleosa? Não. Eu tenho a fase aquosa e a fase orgânica, que pode ser um óleo, pode ser um octanol, né, que é essa molécula orgânica. Então, solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica por serem substâncias lipossolúveis, sim, solubiliza-se mais facilmente no octanol, no óleo, que é a fase orgânica, porque ele é lipossolúvel, né? Que é o termo que eu utilizei aqui para explicar para você. Então aí tá tudo certinho, bonitinho. É uma questão, é um conceito que vale a pena a gente começar a estudar, e essa é uma questão boa pra gente estudar isso, né? O coeficiente de partição, porque caiu tanto na Unicamp, você pode ver nas playlists aí, quanto na FUVEST 2023. Então apareceu 2 vezes no ano, é um assunto aí que se destacou como novo, que vale a pena a gente dar uma olhada e estudar por questões. Beleza? Vamos para as próximas questões? Certo, passando aqui, questão 23. Então, tem um gráfico, potencial elétrico em solução salina em volts. Então, tá aqui, 0, 0,2, menos 0,2. Então, para cá vai ficando menor. Considerando o exposto,
O exposto é o texto. O elemento mais adequado para se utilizar no lugar do alumínio. Então, a gente já vai ler o texto. Quando tem essa chavezinha pequena, vale a pena ler. Agora, quando já é um textão e já tá outro textão aqui, eu não leio. Então, considerando o exposto, o elemento mais adequado que a gente vai ter que ler aqui para substituir alumínio de forma a obter os menores custos e densidades possíveis com a máxima resistência à corrosão possível é... Então, vamos ler o texto para a gente pensar nessas propriedades e nessa substituição de alguma substância de algum elemento pelo alumínio. Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa de suas estruturas. Então, o avião tem fibra de carbono, tornando-as muito menos densas. Então, o avião tem que ser pouco denso, né? Se for um avião muito denso, fica difícil erguer ele. Partes da estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. Então, o alumínio tem baixa densidade, a gente vê isso em latinha de refrigerante, então ele seria um bom metal a ser utilizado. Entretanto, quando em contato com a fibra de carbono, então o contato alumínio-fibra de carbono, o alumínio é corroído. Peças de avião não podem ser corroídas, né? Senão vai começar a soltar as coisas e o avião cai. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potencial elétrico diferente são colocados em contato um com o outro com um eletrólito. Então, colocados em contato com um eletrólito. Eletrólito, por exemplo, água e sal, água da chuva, o avião tá ali tomando chuva, né? É como uma solução salina. Desculpa por adiantar a questão. Então tá. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço aproximado de diversos materiais apresentados na figura a seguir. Então, a gente tem aqui zinco, 7,1 grama por centímetro cúbico. O que é grama por centímetro cúbico? Densidade. E R$15 por quilo. Então é o elemento, a densidade e o preço. Então, zinco, alumínio. O alumínio está aqui. Cádmio, prata, titânio, ouro e carbono. O carbono está aqui porque o avião é de fibra de carbono. Beleza. A gente viu que a gente quer o menor custo e densidade possível com a máxima resistência à corrosão. Beleza, do que é essa questão? É uma questão de eletroquímica, porque você está falando de pilhas, corrosão galvânica. Aqui a gente só tem que ter uma noção mínima de eletroquímica pelo texto, que a fibra de carbono com o alumínio não pode, porque corrói, e tem que ser outra coisa que não corrói. Então, o tema menor aqui é eletroquímica. Tem essa leitura de texto, gráfico e tabela que a gente vai ter que fazer, e para mim o tema principal é química básica, propriedades específicas aqui. Densidade, preço, potencial. Então é uma interpretação de gráfico, nem é tanto eletroquímica. Então não fique, nossa, é uma questão de eletroquímica, não vi nada de eletroquímica, não sei fazer. Não, é uma questão de propriedades das substâncias e interpretação de gráfico. A gente não quer uma substância que seja corroída, né? Então o que a gente tem aqui? O texto disse pra gente que essa corrosão ocorre porque esse processo é denominado corrosão galvânica e ocorre quando dois materiais que possuem potencial elétrico diferentes são colocados em contato. Então, potenciais elétricos diferentes. Então, fibra de carbono e alumínio ocorre a corrosão porque eles têm potencial elétrico diferente. Então, aqui está o potencial elétrico desse par, né? Meu Deus, desse potencial elétrico em solução salina. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Então, tem esse potencial elétrico em solução salina. O alumínio não pode ser utilizado, ele está sendo descartado aí, né? Porque ocorre a corrosão, porque ele tem baixa densidade, maravilha. Ele tem um baixo custo, só que essa barrinha aqui está mostrando que ele tem menos 0,9 de potencial elétrico, né? Em relação aqui, né? A medida com a fibra de carbono. Então, como ele tem um potencial elétrico muito distante da fibra de carbono, por causa dessa barrinha que representa o valor de menos 0,9, ele está descartado. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar aqueles elementos com o potencial elétrico mais próximo do carbono. Então vamos usar parafuso de ouro. Beleza, o potencial elétrico é o mais próximo, vai ter ouro, a gente usa em aliança, é um metal que não sofre corrosão aí por contato. Você deixa uma aliança de ouro, ela tem um potencial elétrico aqui, essa diferença baixo, então não vai ter corrosão. Só que olha a densidade.
A densidade é muito alta, né? A densidade do alumínio é 2,7, a densidade do ouro é quase 10 vezes maior, né? Então aqui é 2, aqui é 20. E o custo é altíssimo, né? Então 3,5 vezes 10 a quinta. Então, sei lá, 10 a terceira reais é 1.000, né? Então é 320 mil reais o quilo, eu acho. É isso aqui, né? 320 mil reais o quilo, é. Então, muito alto o custo. Ah, então não vamos ao alumínio, vamos ao titânio, que é o próximo. Por que eu comecei daqui de baixo e não comecei daqui de cima? Porque eu tô querendo resolver o problema do potencial elétrico, que não leva o menor potencial elétrico possível para não ter a corrosão. Então, ouro seria bom por isso que tem um certinho aqui na barra, só que densidade e preço não. Titânio pode ser também. Densidade 4,5 é o dobro. Ah, não sei, tô na dúvida, mas a densidade tá baixa e o custo, 10 vezes mais, só que você não vai ter o problema de corrosão. Então, é melhor você usar uma coisa barata que vai corroer e o avião não pode ser usado, ou usar uma coisa 10 vezes mais caro, não 1 zilhão de vezes mais caro como o ouro, mas ele é pouco denso, tem um potencial aqui baixo, né? A diferença de potencial vai ser baixa, vai evitar a corrosão, e o preço e a densidade tá ok. Vamos ver a prata. A prata seria bom, né? Já tô adiantando aqui, seria bom o potencial, tá mais próximo aqui, só que a densidade, olha só, comparada com o titânio, já aumentou muito, e o preço da prata, 40 mil aqui, né? Oh, meu Deus, 4 mil reais o quilo, então, muito alto. Então, não pode ser parafusos de prata ali na aeronave. Ah, então vamos usar o cádmio. O cádmio tem uma densidade, né? Baixa também aqui, né? Uma densidade ok, 9 gramas ali aproximadamente por centímetro cúbico. O preço tá... Aqui podia até ser ok, aqui eu coloquei errado, né? Podia ter sido ok, que tá mesmo o preço do titânio. Só que olha só, o potencial tá muito mais próximo do alumínio. Então é provável que se você usar peças de cádmio, o problema que ele descreveu no texto de corrosão ia ocorrer. Então a gente vai utilizar ouro? Não. Vai utilizar titânio? Sim, vai utilizar titânio, porque tá as 3 propriedades aqui na melhor situação possível, né, que ele colocou aqui, menores custo e densidade possível com máxima resistência à corrosão. Então é uma questão que você tinha que fazer esse balanço nas 3 propriedades para chegar na alternativa B, titânio. Importante, legal. É mais uma questão de propriedades das substâncias, né? Vamos para o próximo? Passando as páginas... Questão 25, uma questão aí já de cálculos pra gente, né? Tem miligrama por quilo. Note a DOT, deu massa molar, ppm, ele deu aqui pra gente que 1 miligrama de enxofre por quilo de diesel, tá, beleza. Tem o note a DOT, né? Não pode esquecer disso. Que é fica bem embaixo aqui da questão, mas eu joguei pra cima porque eu vou fazer a resolução nesse espaço em branco, beleza? Então vamos lá. Combustíveis fósseis como o diesel contém na sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, então saiu de S e virou SO2 na combustão, tornando-se um poluente ambiental, causa chuva ácida, né, cheiro, essas coisas, não pode. Em postos de combustível, normalmente são comercializados 2 tipos de diesel, o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre e o segundo 500 ppm de enxofre. Então isso aqui a gente estuda bastante, tá? É bastante abordado em sala essa questão do diesel S10 e do S500. Quando você passar perto de um posto, olha a placa lá do diesel e vê se ele é S10 e S500 que você vai aplicar o que a gente está vendo aqui. Considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em dióxido de enxofre, conforme a reação a seguir. Então, S com O2 vira SO2. Enxofre com gás oxigênio, enxofre sólido com gás oxigênio, forma dióxido de enxofre gasoso. Então, nesse caso, a diferença de massa de dióxido de enxofre emitido para a atmosfera por quilograma de diesel, né? Então, ele te falou aqui, 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilo de diesel. Então, a gente tem que 10 ppm é 10 miligramas de enxofre por quilograma de diesel. Então, ele quer a diferença de massa de enxofre emitido por quilograma de diesel quando cada um dos 2 tipos é queimado. Então, onde que a gente vê ppm? Apesar de não ter soluções aqui, a gente vê ppm em soluções, em estequiometria de soluções. Porque ppm, geralmente a gente aprende isso, começa a trabalhar
na parte de soluções, para fazer essas conversões de uma parte por milhão, 1 miligrama por quilo. Como que a gente pode fazer isso? Pode fazer por regra de 3, mas eu vou fazer por análise dimensional. Você, fazendo por regra de 3, não saia do vídeo se você... não sei fazer por análise dimensional. Você vai ver que cada continha que eu vou fazer seria uma regra de 3 que você vai fazer no papel, só que o meu vai ter um início, um meio e um fim. E vai ficar tudo linearzinho, bonitinho, e a gente vai chegar na resposta. Você pode fazer a conta, né, de emissão de SO2 para o S10, depois para o S500 e tirar a diferença. É ruim fazer assim, ou você já pode partir da diferença. Qual que é a diferença do S10 para o S500? 490. Então a gente já parte com a diferença, porque se a gente fizer a conta inteira com a diferença de enxofre do S10 para o S500, a gente já chega na resposta na diferença de massa do dióxido de enxofre. Então a gente tem que a diferença do S10 para o S500 é S490. O que é 1 ppm? É 1 miligrama por 1 quilo. Então, 490 ppm é 490 miligrama de enxofre para 1 quilo de diesel. Essa é a diferença de massa de enxofre em ppm que a gente está colocando aqui. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar esse quilo de diesel até o final, porque ele quer a resposta em quilo de diesel. Mas a gente tem que sair de miligrama de enxofre e chegar em que? Miligrama de SO2, dióxido de enxofre. Como que eu vou sair do enxofre e chegar no dióxido de enxofre? A partir da reação química. A reação ela já tem os coeficientes estequiométricos, então 1 enxofre forma 1 dióxido de enxofre, 1 S forma 1 SO2. Só que essa proporção estequiométrica aqui ela não é em massa, ela é em moléculas e um grande número de moléculas em mol. Então a gente tem que sair de miligrama, ir para mol, porque em mol eu posso usar a proporção de 1 para 1. Quando eu chegar no S em mol, aí eu volto para miligrama. Então eu vou sair de miligrama, vou para mol. Por que eu vou para mol? Para poder usar a reação química, 1 para 1. Cheguei nesse em mol. Eu quero mol por quilo de diesel? Não. Aí eu saio do mol que eu cheguei e vou para miligrama. Vamos lá. Saí de miligrama para grama primeiro. Por que eu vou para grama? Porque a massa molar é em grama por mol. Então eu posso até colocar aqui, miligrama é 10 a menos 3, mas eu tô fazendo assim para você visualizar tudo. Mas no dia, né, na correria, você pode cortar o Mzinho e pôr um 10 a menos 3 aqui, que já tem a conversão mais rápido. Então, você faz isso para cortar 1 miligrama de enxofre com 1 miligrama de enxofre. 1 grama de enxofre tem 1000 miligramas de enxofre. E aí você fazendo essa conta, você chega em grama de enxofre por quilograma de diesel. Agora a gente usa a massa molar, que é 32. 32 grama por mol. Coloco o 32 grama embaixo, porque vai cortar o grama com o grama. Se eu fizer toda essa conta, vai sobrar o quê? Vai sobrar mol em cima, mol de enxofre. Se eu fizer essa conta, eu chego em mol de enxofre por quilograma de diesel. Então, eu saí de miligrama, fui para grama, fui para mol, com a massa molar do enxofre. Eu tô colocando as descrições embaixo para você não ficar perdido. E agora, com o número de mols de enxofre, eu posso usar a proporção estequiométrica de 1 para falar que 1 mol de enxofre está para 1 mol de SO2. Então, saí de miligrama, fui para grama, fui para mol, e com a proporção estequiométrica eu consigo sair do enxofre e ir para o dióxido de enxofre. Agora, eu saio do mol de enxofre e vou para grama de enxofre usando a massa molar. 1 mol de SO2 tem 64 gramas. Por quê? Enxofre 32, oxigênio 16, oxigênio 16. Então, 2 oxigênios, 2 vezes 16 dá 32. A massa do enxofre também é 32. Então, a massa molar do SO2 é 64 gramas por mol. Ele quer em grama, o que sobrou aqui? Grama de SO2 por quilograma de diesel? Não, ele quer em miligrama. Então, a gente vai sair da grama, tem que ter grama aqui embaixo para cortar, e tem que ter miligrama em cima. Então, eu uso outra conversão de massa, corto o grama, vai sobrar miligrama. O que sobrou em cima, por último? Miligrama de dióxido de enxofre, que é o que ele quer. O que sobrou embaixo? A primeira unidade aqui que não cortou, quilograma de diesel. Então, se você fizer toda essa conta, né, esse 1000
corta com esse 1000. Esse 64 corta com esse 32 e sobra o 2. 2 vezes 490, 980 miligramas de dióxido de enxofre por quilograma de diesel, que é a unidade que sobrou aqui do começo. Então, cortou essas duas unidades, cortou essas duas, cortou essas duas, cortou essas duas, cortou essas duas. Sobrou essa aqui em cima, sobrou essa aqui embaixo, 980, alternativa C. Nossa, mas assim é muito demorado, por regra de 3, você se perde, fica um monte de regra de 3, tudo jogada. Assim você tem começo, meio e fim. E numa questão de segunda fase, ó, você vai explicando o que é cada coisa. Então eu fui convertendo em regra de 3, você vai fazendo regra de 3, cada regra de 3 você vai convertendo uma unidade. Aqui também, só que você vai fazendo isso sem ter que fazer as contas toda hora. Ai, agora divide por 1000. Ai, agora divide por 32. Ai, agora multiplica por 64. Não, você coloca tudo, corta os 1000, né? Corta o 1000 aqui com esse 1000 aqui, corta o 64 com 32, sobra 2. Era só pegar o 490 e multiplicar por 2. E você vê da onde você saiu e para onde você foi. Você saiu da miligrama de enxofre, foi para mol de enxofre, saiu do mol de enxofre, foi para o mol de SO2. Como que você fez isso? Pela reação química, por essa proporção estequiométrica, que é o principal, tanto na análise dimensional quanto na regra de 3. Essa aqui é a principal, porque está usando a proporção da reação. Chegou em mol de enxofre, usando massa molar, você foi para grama de enxofre. Chegou em grama de enxofre, foi para miligrama. O quilo de diesel estava lá no início, chegou na resposta. Tranquilo. Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 56. É uma questão de combustão. Eu tenho uma aula no meu canal, na playlist de Química Básica, que eu explico coisas sobre combustão e pode ser interessante para você. Então vamos ler. O cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física de 1965, fez comentários sobre o processo de combustão em uma entrevista chamada Fun to Imagine, divertido de imaginar. Então ele vai ficar viajando nas coisas, imaginando coisas. Segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono numa árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea. Então tem uma árvore, tem carbono, tem oxigênio no ar, mas não pega fogo de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de SO2. Ou seja, tem carbono na árvore, tem oxigênio no ar, por que não forma CO2, sendo que isso é favorável, é afim disso acontecer? Entretanto, quando a reação tem início, então você põe fogo na árvore, o fogo se espalha facilmente. Então é uma coisa divertida de se imaginar, né? Essa aparente contradição pode ser explicada, pois a reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer, o fogo torna a reação desfavorável, o fogo depende da presença de CO2 para começar, o átomo de carbono da árvore é muito mais resistente ao O2 do que o átomo de carbono disperso no fogo, a reação precisa de uma energia de ativação para começar. Beleza, então essa contradição. Qual que é a contradição? O carbono da árvore, ele não pega fogo sozinho, mas a partir do momento que pega fogo, então vamos pensar aqui num palito de fósforo. A madeira que tá... beleza que tem a parte vermelha do fósforo, mas pensa na madeira. A madeira e o oxigênio, aqui, né, na capa da minha aula, a madeira e o oxigênio não pega fogo, mas a partir do momento que você começa o fogo, aí ele vai embora e o fogo se espalha. Por quê? Por que tem essa contradição? Aqui, esse tema, né, tem o tema do fogo, né, combustível, comburente e calor, que eu vou abordar aqui nessa aula, vale a pena você ver. Tem o tema da cinética química, que ele falou de energia de ativação. Então, o melhor jeito de classificar essa questão, assim, pensando em todas as pessoas que de nível médio em química, é pensar na questão da energia de ativação. A gente estuda isso, de por que uma reação ocorre, ou por que uma reação não ocorre, na cinética química pela energia de ativação. Mas eu ensino isso da energia de ativação já no comecinho ali, de uma forma mais simples, em química básica, nessa parte de combustão. Então a gente tem o combustível, o gás, o oxigênio que está no ar, o comburente ali, né, que é a madeira, aqui eu estou representando uma molécula de butano do gás, e o calor. Então esse é o triângulo do fogo, tem que ter as três coisas para o fogo continuar. Então o fogo é uma substância, alguma coisa? Não. O fogo ali é energia, né, o plasma que forma do ar, mas
para manter o fogo tem que ter combustível, comburente e calor. Então não confundir o fogo como se fosse uma substância que tem que estar ali. Não, esses três mantêm o fogo, que é aquela coisa visual da energia e do plasma, né, que a gente vê ali na chama, por exemplo, de um palito de fósforo. Então isso daqui é alguma substância? Não. Beleza. Então, a reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer? Não. A queima, por exemplo, de um palito de fósforo da árvore não concentra carbono nenhum. Isso aqui está completamente errado, é um absurdo. Então, está concentrando o carbono? Então, antes o carbono estava desconcentrado? Não, isso aqui parece coisa de alquimia, viagem, não tem nada a ver. De viagem da cabeça. Tá. O fogo torna a reação desfavorável? Então, mas quando começa o fogo, aí se espalha. O fogo deveria tornar favorável o processo, então não é desfavorável. Então, quando tem o fogo, né, começa o fogo, aí você tem o calor ali da chama, e aí você tem o combustível do ar, o comburente, que é a madeira. Quando você começou o fogo, você vai lá e põe fogo no início. Essa chama fornece o calor, então você tem o combustível, o calor e o comburente. Então, o fogo, o calor ali, né, nem é bem o fogo, né, o calor torna a reação possível. Mas isso aqui tá meio esquisito. O fogo depende da presença de CO2 para começar? Não. A chama, né, precisa do combustível oxigênio. O CO2 é um produto da combustão. Então, aqui na combustão produz CO2, nada a ver. O átomo de carbono da árvore é mais resistente ao O2 do que o carbono disperso no fogo? Então o fogo é carbono que está disperso? Não, nada a ver, nada a ver. Então, por que a árvore não pega fogo do nada, mas quando você queima, você vai lá com uma fonte de energia externa e começa a queimar um pedaço, ela continua a queimar? Porque a reação precisa de uma energia, você tem que ter uma energia de ativação mínima para a reação começar, que é isso daqui. Vamos explicar o que é essa energia de ativação se você não sabe, mas é a alternativa E, a correta aqui. Então vamos pensar no gás, no butano, em algum comburente aqui. Tem os reagentes, o comburente madeira ou um butano, como está aqui, e o combustível, oxigênio do ar, e é favorável, eles estão numa energia, e é favorável formar os produtos dessa reação. Eles estão, numa energia menor, formando CO2 e água. Lembra que eu falei que o CO2 é um produto? Então aqui é o início da reação, e aqui é o fim. Esse aqui é o gráfico que a gente vê, né, de energia de ativação, de cinética química. Então, tem uma diminuição de energia dos reagentes para o produto, só que essa que é a contradição. Por que o reagente não vira o produto? Porque você tem que ter a fagulha. Por exemplo, no fósforo, você tem que dar aquele atrito na caixa para você fornecer uma energia para romper essa barreira inicial. Aquela energia é suficiente para romper essa barreira inicial, que a gente chama essa energia mínima necessária para a reação ocorrer, de energia de ativação. Então, você forneceu uma energia suficiente para romper essa barreira, né? Que é esse valor, a energia de ativação, ele vai passar por um estado de transição e vai formar os produtos. Quando os reagentes formarem os produtos, ele vai liberar calor. Então, olha só que legal. Você pegou o palito de fósforo, deu um estalinho na caixa, rompeu a barreira e formou os produtos. Quando formar os produtos, vai liberar mais energia para o processo continuar. Então, deu o toquinho do palito na caixa, pegou fogo, formou, né, liberou energia. Por que liberou energia? Dos reagentes para os produtos. Abaixou a energia, uma reação exotérmica com ΔH menor do que zero, e esse processo da chama, né, do fogo liberando calor, vai ser energia para próximo combustível, para a próxima madeira continuar queimando. Então essa aqui é uma aparente contradição. Você tem que ter energia no início para começar. Depois que começa, a própria queima do comburente vai liberando energia e vai mantendo a queima da madeira até acabar o comburente. Então, enquanto tiver combustível, enquanto tiver comburente, enquanto tiver calor para a reação acontecer, para romper essa barreira aqui da energia de ativação, vai estar pegando fogo. Por que a árvore não pega fogo? Porque você não forneceu aquela chama inicial para romper essa barreira. Mas quando você fornece, a reação ocorre. Ficou meio confuso, ficou meio enrolado, mas tem que conhecer esse gráfico aqui. É bem importante esse gráfico de cinética química que a gente vê. Beleza? Alternativa E. Beleza? Vamos para o próximo?
Fizemos 7 questões, pessoal. Deixa aquela curtida no vídeo se você não curtiu, que ajuda demais. Aquele comentário maroto também, que ajuda na divulgação. E vamos continuar com a resolução dos exercícios aí. Então, agora a gente vai avaliar as 4 questões que a gente fez. 2 de química geral, né? A questão do coeficiente de partição, considerei uma questão difícil, porque é um assunto que os estudantes não estão familiarizados. Apesar de você conhecer os termos hidrofóbico, hidrofílico, hidrossolúvel, estudar coeficiente de partição no ensino médio não é comum. Então, muita gente deve ter se perdido na questão 17. Considerei uma questão bem difícil. Bem difícil não, mas uma questão difícil para o pessoal que não conhece isso. A questão 23, né, de propriedades específicas, interpretar um gráfico, densidade, preço, potencial, para evitar a corrosão. E a questão 25 e a questão 26, questões de fisicoquímica. Uma com estequiometria, com bastante cálculo, bastante conversãozinha, mas um clássico, nada muito diferente, ppm. E a última questão que a gente fez, de entender que por que as coisas não pegam fogo do nada? Por causa da energia de ativação. Você tem que fornecer energia para romper a barreira da energia de ativação. Então a gente fez essas 8. Vai ter mais 4 questões aqui agora pra gente. E a gente viu todas as questões de química da FUVEST 2023. Vamos continuar aí? Se tá cansado, pausa o vídeo aqui, vai lavar o rosto, toma uma água, dá uma descansadinha de 5 minutos, volta pra gente ver mais as 4. Beleza? Então vamos lá. Mais 4 questões aqui pra gente, passando de página. Questão 57. Então tem uma chavezinha aqui. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de seus combustíveis fósseis mantém constante a proporção carbono 12 e carbono 14. Então envolve radioatividade. Vamos ver a questão aí. O carbono 14, um isótopo radioativo de meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Então, está gerando carbono 14 de forma constante. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e produz o dióxido de carbono com o carbono 14. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente discute enquanto professor para os alunos como que é feita a datação por carbono 14. Como essa proporção de carbono 12 e carbono 14, ela é praticamente constante ao longo da história, hoje essa proporção é igual a de milhões de anos atrás. E a partir do decaimento de fósseis, a gente consegue fazer a datação por carbono 14. Então esse texto não pode ser estranho para você, porque o professor ele fala isso em aula, quando a gente está ensinando datação por carbono 14, beleza? Mas se é estranho para você, ele está te explicando aqui. Esses gases, então, né? CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12, são absorvidos por produtores primários. Então ele está te explicando. Pela fotossíntese, os isótopos de carbono são transferidos para os organismos heterotróficos pela teia alimentar. Então, como que esses gases aqui, que tem essa proporção constante, vai parar no dinossauro, vai parar na gente? Porque a planta absorve esse CO2 nessa proporção, incorpora nela, a gente come a planta e a gente está sempre se alimentando e a gente tem uma proporção razoavelmente constante ao longo da história. Mas os fósseis têm esse decaimento. Tá. Então isso aqui não pode ser estranho para você. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, então olha só, combustíveis fósseis são fósseis, né? Então petróleo, carvão mineral são fósseis, né? Porque ele está lá há milhões de anos. Quantidades significativas de CO têm sido lançados na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Então vamos lá. Queimou combustível fóssil e está liberando CO2 na atmosfera. Aonde ele quer chegar com isso? Com base no texto, o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima dos combustíveis fósseis mantém a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação ao período pré-industrial. Então,
Período pré-industrial, não se usava combustíveis fósseis. Então, 1500, não se queimava petróleo, não se queimava carvão mineral. Revolução industrial, período pós-industrial, a gente começou a queimar isso. Então, tem o período pré-industrial, período pós-industrial. Esse CO2 mudou a proporção carbono 12 e carbono 14? Então, a gente tem que entender, né, da meia-vida, tem que entender essa proporção constante e tem que entender que o combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, foi produzido há milhões de anos atrás. É uma questão de radioatividade que envolve nessa datação por carbono 14, decaimento radioativo, que é um assunto aí que ou você faz meia-vida, ou é datação por carbono 14, ou são reações nucleares. Essas três coisas. Aqui ele está cobrando essa datação por carbono 14 com uma coisa diferente aí, que é essa queima do combustível fóssil mudando a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera hoje. Como que isso acontece? Aqui uma imagem clássica para a gente entender como que ao longo das meias-vidas essa proporção vai mudando. Então eu tenho uma amostra, então vamos pensar assim, o dinossauro tava lá, né? Aqui é um pó, vamos pensar que é um pó de dinossauro, não, pensa carvão mineral, vai. Um pó de carvão mineral de milhões de anos atrás. A plantinha tava lá com a proporção razoavelmente constante de carbono 14 e carbono 12. Então, vamos supor que era 1 para 1. Então, tava lá, a folhinha morreu, virou fóssil, então tá lá. Foi passando-se meias vidas, e o que acontece com aquele carbono da folha que foi virando fóssil? Ele vai perdendo o composto radioativo, que vai se decaindo, e vai formando o carbono 12. Então, o carvão, quando estava lá na plantinha, antes dele passar milhões de anos, tinha essa proporção que é igual a hoje, só que ele ficou enterrado e mudou sua proporção por causa do decaimento radioativo. Então, os fósseis, eles têm uma proporção carbono 12 e carbono 14 diferente da nossa, porque eles ficaram lá sem absorver, sem comer, sem várias coisas que a gente discute, né, que mantém essa proporção. Então, beleza. Então, o fóssil tem uma proporção diferente. Quando você pega uma coisa que tem proporção diferente e queima e lança ele na atmosfera, a atmosfera vai continuar com a mesma proporção? Não. Então, olha lá. A atmosfera tem uma proporção e o fóssil tem uma proporção diferente. Se você está pegando esse fóssil que sofreu decaimento ao longo do tempo e lança ele na atmosfera, você vai mudar a proporção da atmosfera. Você está lançando alguém que não tem essa proporção razoavelmente constante ao longo do tempo. Então, mantém constante a proporção 12, proporção carbono 12 e carbono 14? Não, não mantém constante. Vai mudar, beleza? Apresenta maior concentração. Então, esse carbono, vamos pensar que isso aqui é carvão mineral. Esse CO2, você vai queimar, isso aqui vai para a atmosfera, vai apresentar maior concentração de carbono 14 em relação ao CO2 atmosférico encontrado em período pré-industrial? Não, vai ser menor. Por quê? O fóssil, ele tem menos carbono 14 do que a atmosfera. Por quê? Porque o carbono 14 do fóssil decaiu. Então, por isso que está errada a B. Esse CO2 emitido pela queima dos combustíveis fósseis contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12, dado que a taxa de formação e deposição de ambos são as mesmas? Não, não tem quantidades iguais. O fóssil ficou lá enterrado, a plantinha ela está absorvendo, né, o CO2 da atmosfera, fazendo fotossíntese, e a plantinha, vamos pensar a plantinha viva, quando ela morreu, vai mantendo essa proporção. O fóssil não vai manter essa proporção e muito menos quantidades iguais, tá bom? Vai aumentar a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação ao período antes da gente usar os fósseis? Sim. O fóssil ele vai ter essa proporção alterada, porque o carbono 14 decaiu, o fóssil tem mais carbono 12. Ao queimar uma coisa que tem mais carbono 12, vai produzir mais CO2 com carbono 12. Então vai aumentar a proporção carbono 12 e carbono 14, porque esse de cima aumenta a proporção. Tá certa a alternativa D. Esse CO2 emitido na queima de combustíveis fósseis contém apenas dióxido de carbono com carbono 14? Não contém apenas carbono
14, tem carbono 12 e carbono 14, só que o carbono 14 é uma quantidade menor, então não tem só dele, que é o real causador do aquecimento global, nada a ver. Tanto o dióxido de carbono com carbono 12, quanto o dióxido de carbono com carbono 14, com os dois isótopos aí, vão causar aquecimento global, então não tem nada a ver o que ele está falando aqui, por isso a alternativa D. Beleza, isso da proporção? Vamos para o próximo? Questão 71, então uma questão de radioatividade, deutério, trítio, tá falando aqui de reações nucleares, então vamos ver. Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos é a fusão nuclear, como ocorre nas estrelas. Beleza, legal, então lá no Sol tá tendo fusão nuclear. Em laboratório são utilizados isótopos de hidrogênio, isótopos, né, mesmo número de prótons do hidrogênio, o deutério, então massa 2, número de prótons 1, e trítio, massa 3, número de prótons 1. Então são os isótopos do hidrogênio que tem nome. Hidrogênio tem o hidrogênio, deutério e trítio, que dentro de um intenso campo magnético são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius e vão fazer a fusão nuclear. Nessas condições, deutério e trítio fundem-se, formando hélio, massa 4, número de prótons 2, e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia. Grande quantidade de energia. Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é esse subproduto formado e sobre a variação de entalpia. Então, qual que é o subproduto? Um próton, um nêutron, um elétron. E a variação de entalpia. Liberou energia, reação exotérmica, ΔH menor do que zero. Mas ΔH menor do que zero tem a A, tem a C e tem a E. Então, tem que saber se é um próton, um nêutron e um elétron. Então, fusão nuclear, deutério e trítio formando hélio, mais um subproduto. O tema é radioatividade. Qual parte? Fissão e fusão nuclear e as reações, equações nucleares, né? Então vamos lá. Não é ΔH maior do que zero, porque ΔH maior do que zero é quando absorve energia. Então, se fosse para chutar, você já ficaria entre a A, a C e a E, por liberar energia, ser um fenômeno aí exotérmico, tem que ser ΔH menor do que zero. Agora vamos descobrir o subproduto. Você coloca lá, como que a gente faz isso? Deutério mais o trítio, formando, né, na equação nuclear, o hélio mais um subproduto, que eu vou chamar de X, com uma massa A e um número de prótons Z. Como que a gente descobre quem é esse produto? Muito tranquilo. Soma a massa dos reagentes e tem que dar a massa dos produtos, soma o número de prótons dos reagentes, tem que dar o número de prótons dos produtos. Então vamos lá. Massa do deutério, 2, mais massa do trítio, 3, igual massa do hélio, 4, mais massa da subpartícula aí, subproduto desconhecido, A. 2 mais 3 é igual a 4 mais A, equação de primeiro grau muito facinha, né? 5 menos 4, 1. Então, este cara tem massa 1. Agora vamos chegar no número de prótons. 1 mais 1 é igual a 2 mais Z. Z tem que ser 0. Então a gente descobre que esse subproduto ele tem massa de 1 e número de prótons 0. Então a massa é 1 e o número de prótons é 0. Aí a gente tem que ter aqui, né, informações, a gente tem que conhecer as subpartículas próton, nêutron e elétron. O próton, ele tem um próton e a massa dele é 1, que é esse próton mesmo. O nêutron, ele tem massa 1, só que o número de prótons dele é 0. Então, a gente tem massa 1 e número de prótons 0. Então, a gente sabe que esse X aqui tem que ser o nêutron, porque ele tem massa 1, número de prótons 0. E o elétron a gente representa aqui com a massa 0 e o número de prótons menos 1 para dar certo nas equações nucleares, equações nucleares que a gente faz. Então, esse 1 e 0x é o nêutron, alternativa C. Só fazer uma equação de primeiro grau em cima, uma equação de primeiro grau embaixo que a gente chega nisso daqui. Beleza? Vamos para o próximo? Questão 74 aí das menininhas de rosa e azul. A obra Rosa e Azul, também conhecido como As Meninas desse cara aqui, né? É uma pintura a óleo do Renoir.
Só isso que eu sei falar. Esse aqui eu não sei falar. Pierre Auguste Renoir. Então, As Meninas do Renoir, a obra Rosa e Azul. Numa aula de artes, né, solicitou-se aos alunos que fizessem uma releitura dessa obra, utilizando uma tinta preparada com extrato de repolho roxo. Então, eles prepararam na aula, uma aula com ciência e arte, bem legal essa aula, né? Esse extrato de repolho roxo fica rosa em valores de pH menores do que 5, né? Então, rosa, rosa escuro, vermelho, tem aqui a escalinha de pH com as cores, e azul em valores próximos a 8. Então, azul em valores próximos a 8. Conforme a figura a seguir, que mostra a cor da solução em diferentes valores de pH. Então, aqui está as cores do extrato de repolho roxo em diferentes meios, aí, em diferentes valores de pH. Com base no exposto, qual das alternativas apresenta compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar uma tinta rosa, vermelha e uma tinta azul e verde, empregando o extrato de repolho roxo? Então, preparou o extrato de repolho roxo, qual dessas substâncias aqui vai deixar o meio ácido, né? E aí, quando deixar o meio ácido, vai ficar esse rosa, vermelho, e qual dessas substâncias aqui vai deixar o meio básico e vai deixar o meio azul esverdeado? Então, a solução de repolho roxo é uma solução indicadora aí pra gente. Beleza, então tema aí de química inorgânica, indicadores ácido-base, bem legalzinho aí pra gente. Então, qual dessas substâncias vai deixar o meio ácido? Açúcar deixa ácido? Não. Sal de cozinha deixa básico? Não. Essas substâncias aqui elas não vão alterar ali significativamente o pH do repolho e não vai ter isso. Então, açúcar não deixa ácido. Sal de cozinha deixa ácido? Não. É um sal neutro, né? NaCl. Bicarbonato de sódio deixa ácido? Não. Deixa básico. Açúcar vai deixar ácido? Não. Já falei que não. É um carboidrato que ali não vai mudar significativamente. Suco de limão, sim. Então, só de saber, olha que tranquilo, só de saber que suco de limão vai ser um ácido e vai deixar o meio de repolho roxo, rosa e vermelho, a gente já chega na alternativa E. Então, quais desses aqui são básicos? Sal de cozinha não, é neutro. Bicarbonato de sódio é base. Vinagre é ácido. Soda cáustica é básica, poderia ser. Bicarbonato de sódio é básico. Então, tá certo a alternativa E. Suco de limão é um ácido. Deixaria aqui em pHs abaixo de 5. Bicarbonato de sódio deixaria aqui azul esverdeado, ou solução de repolho roxo. Alternativa E. Tranquilo. Indicadores, tabelinha, muito tranquilo. Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo, beleza? Vamos pro próximo. Passando de página, questão 80 aí pra gente. Essa questão, pessoal, é uma questão de equilíbrios e eu deixei esse espaço aqui que eu vou explicar cada alternativa com muita calma para você entender como que é esse deslocamento de equilíbrios com duas reações, beleza? Então vamos lá. O processo de transporte de O2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina, Hb, e o oxigênio, O2. Hb, a hemoglobina, é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do O2, que também pode existir na forma protonada, como HbH+. Então, é a hemoglobina com um H+, protonada. Dependendo das concentrações de CO2, dióxido de carbono, podem ocorrer a alcalose, que é o excesso de base, ou a acidose, que é excesso de ácido, né, que a gente tem que conhecer aí. Beleza. Respiratória. A ligação do oxigênio com a hemoglobina protonada gera a forma oxigenada, oxihemoglobina, né, HbO2, que pode ser representada pela equação química simplificada. Então, tem hemoglobina protonada com o oxigênio, formando a hemoglobina com o oxigênio, que carrega, né, o oxigênio para o nosso sangue, e o H+. Então, tem esse equilíbrio aqui. O dióxido de carbono liberado na respiração, então nossas células ali respirando, podem alterar esse equilíbrio devido à formação do ácido carbônico, representado pela equação. Então, as nossas células liberam CO2, que ali em água, né, no meio, forma H+, e o bicarbonato aqui, né, o HCO3-. Beleza. Com base nessas informações, é correto afirmar que nos pulmões onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Então, beleza. Mostrou duas equações e está falando no pulmão onde a concentração do oxigênio está mais elevada. O que a gente tem que saber aqui? Que o equilíbrio
químico está governando esse transporte de oxigênio na reação química. Então esse é nosso tema, equilíbrios químicos, deslocamento de equilíbrio. Se aumenta de um lado, desloca para o outro, se consome o reagente, desloca para compensar esse deslocamento. E mais ainda, são equilíbrios químicos em sistemas bioquímicos, né? O transporte aqui do oxigênio pela hemoglobina. Então isso aqui é muito comum e aparece muito. Então é bom a gente rever alternativa por alternativa, entender como que ocorre esse deslocamento para entender a questão. Então vamos lá. Ele está falando na A que nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Qual é a reação que tem o oxigênio? É a primeira. Então, você poderia fazer essa análise aqui, mas como vai ter que voltar nessa equação toda hora, eu vou representar a análise que você teria que fazer do item A, que poderia ser aqui em cima, vou fazer aqui separadinho, vou fazer do A, do B, do C, para você entender cada deslocamento, só que para não ficar poluído aqui em cima, eu vou fazer separado. Então, olha só, nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Então, você tem a protonada e você tem a forma com oxigênio. Se você tem bastante oxigênio, você está aumentando a concentração de oxigênio, você vai deslocar para a direita. Então, tem o equilíbrio químico, protonado, com oxigenada. Se você está no alvéolo do pulmão e tem bastante oxigênio, desloca para a direita, favorece a forma desprotonada. Então tá errada. A forma favorecida não é a protonada, que é a roxinha, é a desprotonada. B. Nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO2. Então a gente tem essa daqui. Você está nos tecidos onde é consumido oxigênio. Se você consome o oxigênio, você desloca o equilíbrio para lá para formar O2 que está sendo consumido e para liberar o O2 que está sendo consumido e favorece a forma protonada. Então, nos tecidos humanos, é favorecido o HBO, é favorecida a hemoglobina protonada, Hb+, porque consumiu O2, desloca para a esquerda. Agora o C, agora vai começar a usar as duas equações, vamos lá. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, né, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. Então a gente vai ter que usar a equação com dióxido de carbono. E nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada, a roxinha. Então vamos lá. Estou respirando, diminui a concentração de CO2. Se diminuiu a concentração de CO2, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Se desloca o equilíbrio para a esquerda, diminui a concentração de H+. Então, eu estou usando essa equação aqui. Então, você vai ter que usar as duas equações para entender o que está fazendo. Exalando rápido, o meio fica em alcalose. Por quê? Porque diminui a quantidade de H+. Se diminuir a quantidade de H+, agora a gente pode analisar essa diminuição da quantidade de H+, na reação da hemoglobina oxigenada e na hemoglobina protonada. Então, se diminuiu a quantidade de H+, o que vai fazer com essa segunda equação? Vai deslocar para a direita para tentar compensar essa diminuição de H+. E aí vai favorecer a hemoglobina desprotonada, essa hemoglobina vermelhinha com oxigênio, que deixa o sangue vermelhinho, e a roxinha, né? Isso aí, eu comentando aqui, a roxinha é aquele do sangue roxo que está sem o oxigênio. Então, se você faz... você favorece a hemoglobina desprotonada, a hemoglobina com oxigênio que é vermelha. Então tá errado, você não favorece a protonada, e sim a desprotonada. Vamos para o D e para o E. Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono, então a célula está respirando e está liberando dióxido de carbono pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada, então está liberando o CO2, é a mesma coisa do anterior. Por que eu coloquei D e E? Porque o E está falando exatamente a mesma coisa, só que está falando que em vez de favorecer a protonada, favorece a desprotonada. Então, se você lesse a questão 80, você teria que ficar aqui, se você entendesse, você teria que ficar entre a D e a E, porque ou favorece a protonada ou favorece a desprotonada. Então, vamos ver. Favorece a protonada, que é o sangue roxo, ou a desprotonada, que é o sangue oxigenado, que é o sangue vermelhinho. Então, nos tecidos,
Respirando, aumenta a concentração de CO2, aumentou a concentração de CO2, desloca o equilíbrio para a direita. Meio em acidose, meio ácido, muito H+. Meio com muito H+, no segundo equilíbrio, aumenta a quantidade de H+, desloca o equilíbrio para a esquerda e favorece a forma protonada, aquele sangue roxo, né, que é o sangue sem oxigênio. Então, favorece a forma protonada ou a forma oxigenada, forma desprotonada, forma protonada, por isso que a alternativa D está correta. Então, essas questões de dois equilíbrios onde um influencia no outro, dá um trabalhinho para fazer, mas deslocou o equilíbrio por consumo ou adição de reagente. Alternativa D. Qualquer dúvida, deixa um comentário, beleza? Terminamos a primeira fase da FUVEST, olha que legal. Foram 11 questões, né? Essas últimas questões, 57, 71 e 80 questões de físico-química, muitas questões de físico-química na prova, mas deu tudo certo. Então é isso, obrigado por ter ficado aqui até o final. Deixa algum comentário se passou alguma coisa que você não entendeu, que vai dar tudo certo. Valeu!